Palavra aberta. A questão racial voltou a ser tema de polêmica e debate esta semana, depois do caso de um estudante que precisou entrar na justiça para garantir vaga no curso de Direito da USP, dentro da política de cotas. Ele declarou ser pardo, mas a banca de heteroidentificação da universidade não concordou, o que impediu a matrícula do estudante de 17 anos. Após a negativa, ele entrou na justiça e uma liminar determinou o ingresso dele na USP. A banca de heteroidentificação disse que analisa apenas aspectos fenotípicos, como cor da pele, tipo do cabelo e formato do nariz e da boca, e tenta identificar se essas características são das comunidades negras, indígenas ou pardas. A universidade informou que o jovem não atendeu aos padrões estabelecidos. Para debater os aspectos da questão racial e os critérios da política de cotas, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o promotor de justiça Lender Barreto Lima, coordenador de combate ao racismo e todas as outras formas de discriminação do Ministério Público de Minas Gerais. Bom dia, doutora Lender. Obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia, professor Rodrigo Ednilson. Uma satisfação estar aqui na Itatiaia. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Estamos recebendo também Rodrigo Ednilson de Jesus, graduado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia, doutor em Educação e pós-doutorado em Ações Afirmativas, Heteroidentificação Racial e Identidade Nacional no Brasil. É professor da Faculdade de Educação e presidente da Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão Social da UFMG e é também autor do livro Quem Quer Pode Ser Negro no Brasil. Bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigada pela presença, professor. Bom dia, muito obrigado pelo convite aqui da Itatiaia, meu colega promotor, todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui no Palavra Aberta. Começando já com o senhor, professor Rodrigo. O que a legislação, ou o que o Brasil, a sociedade definem como branco, negro, indígena, pardo? Primeiro, a primeira coisa importante dizer que a banca de heteroidentificação não é responsável por fazer uma classificação racial da população brasileira e muito menos discutir a identidade e o modo como as pessoas se sentem. A banca é um ato administrativo para identificar se as pessoas que se autodeclararam são público-alvo da política. Portanto, uma política dirigida a pessoas negras, a banca vai identificar se aquela pessoa é lida socialmente como pessoa negra, de cor preta ou parda. Então ela não vai dizer, você não é porque você é branca, porque você é amarela. O papel da banca é identificar se a pessoa é lida socialmente como público-alvo da política de cotas para pessoas negras. Então é uma questão social, então envolve vários elementos, professor. Trata pra gente, por favor, desse conceito hoje de raça no Brasil, pra gente poder compreender, por favor. Tem pelo menos 50 anos que o conceito de raça biológica, ele está em desuso, ele está desacreditado. Então, quando a gente fala de raça, a gente não está falando de dimensões genéticas, a gente não está falando de dimensões métricas do tamanho do nariz, do tamanho da boca. A gente está falando de um conceito social, um conceito que está na nossa cabeça e é operacionalizado no cotidiano. Eu vou dar um exemplo que é quando um segurança de shopping identifica por meio das características fenotípicas uma pessoa suspeita. Ela não vai chegar e vai dizer, sua avó é negra? Sua avó é branca? Qual que é o seu conteúdo genético? Ou seja, ele aprendeu e ele coloca em operação uma leitura sobre as pessoas negras e associa com uma noção racista de que essas pessoas representam perigo. Então a banca de heteroidentificação pega um conceito que já está no nosso imaginário, nossa capacidade de ler quem é negro ou quem não é, e transforma numa tecnologia para promover direito. Porque a heteroidentificação feita no cotidiano, em geral, ela é feita para cercear direito. Então o senhor acha que, desculpa, Kátia, o senhor acha que esses critérios utilizados pela banca lá da USP estão equivocados, como a cor da pele, o tipo de cabelo, o formato do nariz e da boca? Não, eles estão plenamente ok. Na verdade, quando a USP e outras universidades vão dizer quais que são as características fenotípicas, ela está falando do conjunto das características. Mas nem a USP, nem qualquer outra universidade está orientada pelo STF de fazer
uma identificação pontual das características, porque, de novo, no exemplo do segurança, ele não vai olhar para a pessoa e falar assim, olha, uma pessoa suspeita, mas o cabelo é liso. Ele não faz uma avaliação pormenorizada da característica, mas uma leitura social. E todas essas, em conjunto, elas compõem a população negra, né? Um tipo de característica fenotípica. A gente ainda vai ouvir mais o senhor, professor Rodrigo, mas vamos passar a palavra agora para o promotor de justiça, Alender Barreto. Diante da complexidade do conceito, digamos assim, né, que leva em conta as várias características, questões sociais, é um desafio muito grande fazer cumprir a lei em relação a direitos dos grupos? Sim, Kátia, é um desafio muito grande. E na linha do que o professor Rodrigo Ednilson propôs aqui no debate, o professor tem um livro que inspira as instituições públicas na formação das comissões de heteroidentificação, e o Ministério Público, além de realizar concursos públicos, que hoje, né, nós temos comissões de heteroidentificação a partir das políticas de cotas no MP, o MP também, para o âmbito externo, ele tem a função de fiscalizar, né, de monitorar, de controlar a administração pública em eventuais equívocos ou deslizes do ato administrativo. Mas nessa linha, Kátia, eu gostaria de dizer que a comissão de heteroedificação, o comitê, enfim, o nome que se dá, que se dê a essa comissão, que ela tem por finalidade, ela é um elemento a mais a partir da autodeclaração das pessoas. O que o professor Rodrigo Ednilson diz e que a gente adota ela não define o ser da pessoa, a forma como ela se sente. Uma pessoa pode se sentir negra, isso quer dizer, a partir do Estatuto da Igualdade Racial, a definição normativa, jurídica no Brasil, o debate acadêmico é muito profundo, mas normativamente, negros no Brasil são as pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. Porém, para fins de política pública, e quando eu falo de política pública, é um direito ao acesso a um bem escasso na sociedade, por exemplo, uma vaga por meio de cotas, é necessário um balizamento disso, né? E esse balizamento, é importante dizer que a Comissão de Heteroidentificação, ela é uma conquista do movimento negro, né? Por quê? É uma resposta ao que a gente chamava de afroconveniência, né? Afrooportunismo, que são as pessoas brancas, né, de forma fraudulentas, se colocarem, né, como negras e acessarem um bem escasso da sociedade. Portanto, a Comissão de Heteroidentificação, ela parte de uma lógica de política pública, né, de preservação dessa política, de orientação dela e de foco no objetivo dela, que é o acesso às pessoas negras, às instituições de ensino e aos cargos públicos. Por que então que essa comissão lá de heteroidentificação da USP agiu inicialmente negando o direito ao estudante? Se ele se sentia pardo, se, né, declarou ser pardo, qual que foi o problema? Teve um equívoco por parte da comissão? Eu obviamente, não consigo analisar concretamente o caso, eu acompanhei pela imprensa, né? E tenho as minhas impressões. Eu não conseguiria dizer do equívoco específico lá, mas eu posso dizer de um âmbito geral que a Comissão de Heteroidentificação, ela é uma conquista, porém ela precisa de aprimoramentos. E eu vou dizer de alguns, por exemplo, né, de possíveis aprimoramentos. O professor Rodrigo, que acompanha isso de forma mais próxima, pode complementar. Mas é a transparência dos critérios, obviamente, nos editais públicos, o momento em que ele é realizado, né, no concurso público, enfim, a questão, como bem disse o professor, ela não está na questão da ancestralidade, do genótipo, ela diz respeito a
um modo de ver alguém na sociedade, e as comissões de heteroidentificação, elas são reproduções da sociedade, né? Ela, por exemplo, ela é composta de pessoas brancas e de pessoas negras que necessitam de um letramento específico. Eu acabei de conversar aqui com o professor Rodrigo e disse que na comissão de heteroidentificação, por exemplo, dos concursos do Ministério Público, a obra dele é indicada para quem participa da comissão de heteroidentificação, de fazer cursos de letramento racial. E outra coisa, no sentido de aprimoramento das comissões, a prevalência de pessoas negras. E a inclusão, por exemplo, de nomes do movimento negro nessas comissões de heteroidentificação. Por exemplo, a última comissão de heteroidentificação que eu participei como membro, eu disse, olha, eu participo desde que a maioria seja de pessoas negras. Professor Rodrigo Ednilson, na visão do senhor, e algumas pessoas questionam, essa autodeclaração de negro ou pardo ou branco, por exemplo, ela não pode ser uma questão subjetiva, e aí as comissões das universidades, por exemplo, dizem não concordo, como a USP não concordou com a autodeclaração dele de ser pardo. A pessoa não pode, é subjetivo, não, eu me considero pardo. Eu vou aproveitar a pergunta para fazer talvez 3 apontamentos. Primeiro, para a política de ação afirmativa não é correto dizer negros e pardos. O correto é dizer pretos e pardos, porque pretos e pardos eles fazem parte da população negra. E quando a gente fala negros e pardos, fica parecendo que pardo é um grupo à parte. Negro é um termo mais abrangente. Mas é porque negro é o grupo racial. Pardo e preto são grupos de cor. Então, como a população negra é diversa, então existem pessoas de cor preta e pessoas de cor parda. Então, para as pessoas que estão nos vendo aqui no vídeo, eu sempre costumo contar um exemplo que eu tenho um avô materno branco. E, portanto, nessa lógica, eu poderia me autodeclarar branco. A questão é o seguinte, eu tenho direito à minha autodeclaração, mas as pessoas me olhando, elas me veem como pessoa branca? Então é isso. A autodeclaração é um direito subjetivo. Mas ela não funciona isolada no mundo porque ela é construída numa sociedade que sabe quem é negro e quem não é. A gente sabe isso porque o racismo nos ensina isso. E uma outra coisa importante, que é o caso específico da USP, eu acho que no caso da USP a gente tem 2 dimensões, uma procedimental e uma de mérito. Procedimental é dizer, a USP foi isonômica, a USP foi transparente, a USP foi impessoal. E talvez nesse caso a gente poderia dizer, talvez a análise por foto não seja melhor. Talvez ela tenha dimensão da luz, da cor, da nitidez. Mas aí as pessoas nas redes sociais, na imprensa, pegam a foto do estudante e dizem, ele é pardo. Ou seja, as pessoas estão criticando o procedimento por foto e estão fazendo uma análise por foto. Meio da foto. Então, não se trata de dizer se ele é ou não público-alvo, mas eu vejo em outro jornal que esse mesmo estudante ele apareceu num outdoor quando foi aprovado e os professores fizeram. Quando eu pego a foto do outdoor e a foto que ele apresentou para a comissão, são 2 pessoas diferentes. Mas está certo ou não, na visão do senhor, considerar a pessoa parda ou preta de acordo com a cor da pele, tipo do cabelo, formato do nariz e da boca? Exato. E ele falar o seguinte, eu tenho a mãe negra, ou o pai negro, ou a avó negra. Porque é o seguinte, preta, né? Porque como bem colocou o Dr. Leanderson, a banca é uma tentativa de reproduzir num espaço artificial aquilo que acontece na sociedade. Então não é a banca que inventa a heteroidentificação, somos nós como sociedade. Então quando eu dou o exemplo do segurança, o segurança faz uma heteroidentificação com base nas características fenotípicas. Porque, em geral, nós não vamos ao shopping ou à escola acompanhados dos nossos avós. Então a leitura que fazem sobre nós não é a partir da nossa ascendência, é a partir do nosso corpo no mundo. Professor, então, a aparência é uma característica que pesa mais no conceito? É porque a aparência é uma busca antiga de uma ideia genética.
Ou seja, quando as pessoas olhem um corpo e falam ele não tem boa aparência, as pessoas estão associando também a características negativas atribuídas aos escravizados. A preguiça, a desonestidade. Então a aparência acaba sendo uma marca do preconceito racial e aí na heteroidentificação ela é utilizada agora para atribuir direitos. E talvez na primeira vez na sociedade a gente atribui direitos a quem em geral só recebeu desvantagens ao longo da vida. Doutora Lender, a gente já está quase caminhando aqui para a conclusão do nosso debate, mas é importante a gente tratar aqui de um tema muito polêmico em meio a tudo isso, que é a cota. E aí, quando vem essa questão de cota social e cota racial, qual que é a opinião do senhor? Eu sou plenamente favorável às cotas raciais, né? Nós temos legislações importantes, né? Conquistas históricas no movimento negro. Não é um momento de questionamento, muito pelo contrário, o momento é de aprimoramento dos mecanismos de acesso às cotas raciais. E que aprimoramento seriam esses, doutora Lender? Aprimoramento de facilitar o acesso, inclusive, das pessoas negras aos cargos públicos e a manutenção das pessoas negras nas universidades públicas. Esse é um grande desafio hoje. Os números indicam que as cotas raciais no Brasil são a mais bem-sucedida política pública de enfrentamento ao racismo já feito no Brasil. Embora insuficiente, são a mais bem-sucedida. Dados, por exemplo, de 2004, que diziam, né, que apontavam que 16% da população negra estava presente na universidade, em 2018 o IBGE apontava que era mais de 50%. Nós estamos falando da mais bem-sucedida política pública do Estado brasileiro de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial. Portanto, eu faço uma defesa enfática das cotas raciais, obviamente também defendendo as comissões de heteroidentificação e ressaltando que é uma política pública e, como tal, ela deve se pautar pela racionalidade e a gente tem que buscar meios de aprimoramento e evitar equívocos. Professor, você também concorda que as políticas raciais são a mais bem-sucedida política pública de inclusão desse segmento da sociedade? Certamente. Quando a gente começa a falar de cotas raciais, é muito comum que as pessoas falem das cotas de 2012. Mas eu queria voltar na história para falar da primeira experiência de cota racial que existiu no Brasil, que foi a chegada dos italianos no Brasil. Os italianos chegaram e ganharam pedaços de terra. Eles ganharam pedaços de insumos agrícolas. Isso era cota racial, porque se imaginava no Brasil um país moderno sem a população negra. E a mesma população que trabalhou 200 anos sem remuneração saiu do processo de escravização sem receber FGTS, Fundo de Garantia. Então essa é uma política tardia de reparação dos efeitos deletérios da escravização. Por isso, a cota é uma política de reparação que está tarde e a pergunta é: quantos anos precisamos de uma política para reparar 200 anos de escravidão? E só para concluir aqui com o promotor de justiça, agora no dia 21 de março é uma data importante que o senhor gostaria de lembrar dela aqui, né, doutor? E também esse é um assunto muito rico, o Ministério Público tem algumas informações que a população pode acessar para poder se inteirar mais, inclusive desses termos que são usados quando o assunto é a questão racial. Um deles é esse heteroidentificação, que é uma palavra difícil, uma palavra longa, mas que é um conceito novo, mas para que as pessoas possam compreender. Obrigado, Kátia, pela oportunidade. O dia 21 de março é um dia importante, é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, definido pela ONU a partir do massacre, né, na África do Sul, no contexto do apartheid. E é importante dizer, né, que todas as pessoas estão envolvidas com o enfrentamento ao racismo, né? Não só as pessoas negras, as pessoas brancas também, né? A consciência racial da branquitude, como herdeira e legatária de um sistema de privilégios, queiramos ou não, isso não é um processo consciente, voluntário, de nós, pessoas brancas. Nós somos herdeiros de uma situação que nos beneficiou no campo social, político, econômico, estético e cultural.
Portanto, nós temos a nossa responsabilidade no enfrentamento ao racismo, de modo que eu concito toda a população mineira a visitar o site, por exemplo, do Ministério Público de Minas Gerais. Nós elaboramos um glossário antidiscriminatório que tem um primeiro volume sobre diversidade sexual de gênero, o segundo volume sobre capacitismo e etarismo, o terceiro volume nós falamos de raça e etnia e trabalhamos com o conceito de heteroidentificação, tendo como base o livro do professor Rodrigo Ednilson. Temos o quarto volume que diz respeito à violência de gênero e doméstica, e o quinto volume que a gente trata de outras formas de discriminação que não se encaixaram nos outros, mas nós falamos de aporofobia, que é o preconceito contra pessoas pobres, falamos de higienismo social, de arquitetura hostil, enfim, de uma gama de preconceitos que atingem os grupos historicamente vulneráveis nesse país. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os aspectos da questão racial e os critérios da política de cotas. Recebemos o professor Rodrigo Ednilson de Jesus. Ele é professor da Faculdade de Educação da UFMG e também é presidente da Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão Social da Federal. Professor, obrigado pela sua presença, pela contribuição. Um grande abraço. Muito obrigado, bom dia, boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem. Agradecemos também pela presença ao promotor de justiça Alender Barreto Lima, coordenador de combate ao racismo e todas as outras formas de discriminação do Ministério Público de Minas Gerais. Obrigada pela contribuição. Até a próxima. E lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25, aqui no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.